Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins e o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos amigos cósmicos. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer você aqui. Muito obrigado, seja você muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Quero também agradecer a todos os meus amigos que têm me ajudado, né? Sempre podem me ajudar. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês, muito obrigado pela ajuda de vocês. Que o universo retribua os meus aliados, mentores, retribuam a todos. Muita gratidão do fundo da minha alma pela sua bondade e generosidade para com este trabalho, para comigo, minha família. Gratidão imensa. Quero agradecer a você, meu amigo, a você, minha amiga, que me assiste. Sim, você que permite com que eu vá até você, que eu chegue até você, que eu leve as minhas mensagens de despertar de consciência cósmica. Muita gratidão, vocês são muito bem-vindos a este canal e muito lisonjeado eu fico por poder estar aí junto com você, independente do dia, a hora e o lugar. Muita gratidão, tá bom? Meus amigos, né, deu uma sumidinha, eu queria ter gravado vídeos em sequência, né, semana passada, e eu iria fazê-lo, até vou fazer o próximo vídeo sobre a análise do filme do Thor, Amor e Trovão. E eu vou dizer para vocês, hein, a minha análise ela é diferenciada. Não é a análise que vocês são acostumados a ver aí, não. A minha tem a leitura energética, né? Deixa eu chegar mais perto de todos vocês. Então eu devo fazer o próximo vídeo, a análise, mas a minha análise eu digo para vocês, não é a análise normal. A minha ela é um pouco com uma pegada diferenciada. Nós ainda, né, estamos na correria para pintar a casa. Nossa, tá difícil, meus amigos. Tá complicado, viu? Então ele tá amarrado. Mas a gente já colocou que a gente não tem pressa, não tem, né, desespero. Então, na hora que o universo desejar, assim a gente vai, né? Mas eu creio que até sexta-feira da outra semana, sem ansiedade, essa obra vai por terminar. Hoje eu e Fabiana a gente já tive que comprar uma pancada de material de pintura. Eu vou falar para vocês, foi uma facada que eu até brinquei com o vendedor. Então, né, a obra tá ainda, tem muita coisa ainda, digamos, na área da pintura, muito gasto mesmo, mas a gente, né, falei para Fabiana, vamos com calma, que tudo vai dar certo, sem ansiedade, não vamos criar datas, né? Então as coisas vão ser feitas, né? Então eu creio que, assim, eu creio que até sexta-feira da próxima semana essa obra terminou, tá? E aí tem, né, uns 2 dias para a gente lavar aquela casa, higienizar aquela casa e depois a gente, né, preparar a nossa mudança. Então ainda faltam uns dias ainda para a gente sair daqui, né? Mas a coisa está fluindo. Ainda tem muito serviço, muita coisa que está acontecendo. Tive que contratar mais um pintor porque o bicho está pegando. Mas a gente, né, chega lá. Quero também, né, dizer a vocês que eu tomei um bloco no meu Facebook, né, devido a eu ter colocado um link de um vídeo de um médico falando sobre, né, a ferramenta V. Tomei um bloco de 30 dias naquela conta nova, né? Eu tinha uma de 2016 que está fora do ar. Deixo lá apenas porque tem coisas lá que eu possa precisar. E, né, essa conta minha, eu tomei um bloco de 30 dias, então eu tinha criado uma outra conta. Falei, vou criar uma conta nova, né? Rapaz, depois de mais ou menos uns 9 dias de uso da conta nova, ela entrou num processo de, não é bloqueio, é restrição, né? Que é uma coisa normal, é um padrão
do Facebook quando você cria uma conta nova. Então eles seguram um pouco a sua conta para restrição de uso indevido, né? Então isso só que isso já tem o que, umas 2 semanas que não tirava a restrição. Não tirava a restrição. Sabe o que eu fiz? Eu fui, deletei, excluí essa conta que eu tinha criado recentemente e voltei para que está bloqueada. Porque sexta-feira agora já está livre, né? Sexta-feira agora ela é retirado o bloqueio dela. Então eu continuo com a conta, né? A conta, aquela que eu criei depois daquela que eu tinha, uma de 2016, que estava tomando bloco um atrás do outro. Aí eu criei essa, né? Que tomou um bloco, então nunca mais eu falo lá sobre a ferramenta V. Então, sexta-feira eu estou nativo, escrevendo meus textos, fazendo minhas coisas, compartilhando, né, na minha conta que eu tinha dito que eu não ia usar mais. Mas não adianta, a outra não acaba a restrição. Então tá quase pau a pau. Então eu fico com a outra que eu já estava usando e essa nova foi pro limbo do esquecimento. Então eu a excluí. Pus para excluir e foi embora. E tô ali com a minha paradinha, não tem como eu comentar, não tem como eu fazer nada. Quero agradecer muitos amigos me mandando, né, Feliz Dia dos Pais no Messenger, mandando para mim nos e-mails de relatos. Muito obrigado, recebi, gratidão imensa. Desejei também, fiz uma meditação para os meus amigos papais, para que eles, né, pudessem receber aí grandes energias a todos. Então, mas eu tô de olho em tudo. Eu tô assim, ó, eu tô igual olho de rapina. Vejo tudo, mas estou assim, ó, tô no Facebook atado. Mas sexta-feira já libera, eu volto com meus textos, minhas imagens. Vou fazer, não vou dizer amanhã, porque estou trabalhando até tarde. Estou numa correria, mas as coisas vão estabilizar. Mas eu poderia ter feito outros vídeos, mas eu não fiz não. Eu não fiz não. Eu fiz questão de não fazer. Não. Prepara o lombo aí. Prepara o lombo que a cacetada vai comer. Mas não sou eu que vou dar, não. Vocês sabem. Vocês sabem tudo da minha vida. Só que vocês não imaginam o fardo que é a minha vida. Desde que eu nasci. Vocês não sabem o fardo que é a minha vida. Desde que eu nasci. Fabiana sabe uma parte só. Aquela parte que quando eu, né, me envolvi com ela, nós começamos a namorar, dali em diante, ela passou a ter conhecimento deste fardo. Mas o fardo anterior era minha mãe. Então, né, se somar os dois tempos, o que as duas sabem, teria ali o fardo que eu carrego. Um fardo espiritual muito pesado. Muito pesado. Eu já abri meu coração para vocês. Já falei com vocês sobre a minha entrega a este trabalho. Eu sou um draconiano. Desde quando eu criei os chamados a despertar, eu sempre disse que era um draconiano. Depois veio o mestre cósmico, que era uma maneira que eu desenvolvi para trabalhar as leituras energéticas de vocês. Trabalhar vocês. Para sair daqui. Para não serem enganados e ludibriados no plano espiritual, no plano astral, já que lá praticamente quase ninguém consegue sair de lá. Então, mas eu sempre, né, tirando os momentos em que eu era o mestre cósmico, aquele que era o mestre dos enigmas, eu sempre deixei claro ser um draconiano. De origem dos dracos, do cosmos, do universo. Sou um draco que não necessita de asas. E eu digo para vocês, nós estamos tão fora da Via Láctea, digamos assim, estamos tão
estamos pendurados na Via Láctea, que é mais fácil aqui receber contatos externos à galáxia do que do interior da galáxia, que evita vir para as bordas galácticas para não estar vulnerável nesta região. Então é mais fácil ter contato com, né, os fora da galáxia. E eu digo para vocês, eu venho de outra galáxia. Da galáxia do cone ou do triângulo. A sua forma geométrica é como um triângulo, como um cone. Nós viajamos em naves espaciais que desafiam o entendimento desta humanidade. Não viajamos em muitos, porque não precisa de muitos. Viajamos em poucos e cruzamos longos lugares do que vocês conhecem por universo. Nós viajamos no que eu chamo do grande abismo, ou das trevas exteriores, que são as regiões neutras, que não são de galáxias, pois as galáxias são, para você entender, imensos discos. Isso é para você entender. Que ficam dentro do universo, mas entre um disco e outro, galáctico, existe espaços, existe um vão. Este vão é um vão complicadíssimo. É um lugar onde seres não galácticos ou seres que deixaram de ser galácticos vivem. Região de trevas, região de seres. E muitos seres desses não pertencem ao que chamamos do universo cristalizado. Eu já expliquei para vocês que o universo existe duas frequências, que falarei muito ainda para vocês sobre o universo. Mas o que vocês conseguem perceber é apenas o universo cristalizado, mas de uma forma bem pobre. Os seres galácticos, tirando os seus deuses e mestres galácticos, se forem descendentes dos primordiais deste universo, tirando eles, os seres galácticos e muitos deuses galácticos não têm conhecimento do que seria as trevas exteriores ou, né, o grande abismo do universo. Muitos deuses não sabem o que tem nesse grande abismo, pois os mesmos habitam nas regiões gloriosas galácticas e dali não saem. Mas, de onde eu venho, nós somos acostumados a viver no grande abismo. Nossas naves são acostumadas, preparadas por nós para atravessar os grandes abismos, ou as trevas exteriores, e adentrar em regiões galácticas. Então, eu pertenço a uma classe de draconianos que não são draconianos como vocês conhecem, né? Como os Orianos, os draconianos dessa galáxia que vocês conhecem de Via Láctea, que é uma galáxia de acolhimento. Não. Esses draconianos são draconianos que chamamos de origem galáctica da Via Láctea, dentro da sua perspectiva e de sua frequência, pois eu já expliquei para vocês como funciona a malha energética que viaja e cruza sobre todo o universo e toda a sua configuração. Isso eu já passei para vocês em detalhes como tudo funciona. Então, eu sou um tipo de Draco, um pouco diferente dos que tem nessa galáxia, mas nós somos draconianos. Porque o ser Draco não pertence a uma galáxia, não pertence a outra galáxia, não pertence àquela ou a outra galáxia. Dracos é o império vindo dos primordiais, dos grandes dragões.
os dragões cósmicos. Então eu faço esse trabalho com 35 anos para 37, foi-me desvendado tudo sobre eu, aonde eu me encaixei, de qual era a minha missão e o propósito, porque eu estava aqui. E o meu fardo, ele aumentou ainda muito mais bruscamente o meu fardo pesou. E pude entender e compreender o porquê eu estava aqui. Quando eu comecei o trabalho dos chamados a despertar, que na verdade todo o trabalho que eu faço não é o nome de um canal. Não é nenhum canal. O trabalho Despertar de Consciência Cósmica, ele vem dos meus, que fazem este trabalho. Recentemente, eu estive em contato com os meus irmãos e os mesmos me relataram a grande dificuldade em libertar um planeta próximo aqui. E se vocês assim o desejarem, em seus corações, eu canalizo para vocês o que aconteceu em outro planeta com um dos meus irmãos que pertence à minha galáxia. Grande dificuldade ele teve. E foi uma missão coordenada com os draconianos de Caron, os dracos negros e alguns reptilianos guerreiros de Orion, de Safira. Então, se assim for o desejo de seus corações, canalizado será, e vocês poderão ver através do que foi me mostrado por um irmão o que aconteceu em outro mundo, em um estado semelhante a esse. É perturbador, mas é o universo, é o que estamos passando. Este trabalho é um trabalho feito com muita seriedade. Eu nasci para isso. Eu fui enviado para isso. Meu único propósito na vida é isso. Para vocês terem uma ideia, muitas coisas virão neste trabalho. Muito novo será criado e acrescentado a este trabalho. Eu estive em contato, mas não em contato em plano astral ou projeção astral. Por isso eu me ausentei um pouco. Um novo Marcelo está vindo. Uma nova cópia minha está sendo preparada para vocês. Serei eu mesmo, mas mais forte, com um padrão de frequência mais elevado. Meus irmãos me disseram: irmão, prepara-te para receber o poder pleno de nossa raça em suas mãos, para ajudar aqueles que realmente entendem essa ajuda. Então, um novo ser, um novo Marcelo, mais forte, mais poderoso, está ressurgindo para fazer este trabalho, mesmo porque entraremos este trabalho em um ano consagrado, que é o ano 7º, o ano mais forte em energia. E muitas informações virão até vocês. Mas eu estive, como eu estava dizendo, não em projeção astral. Eu estive com o Axel,
o reptiliano, o grande guerreiro de Safira. Não foi projeção, não foi sonho, foi real. Usei o meu anel de poder com a pedra negra me enviada por Miguel, o grande e todo-poderoso arcanjo, para estar presente e aguentar a energia desses seres. Os Colups, meus mentores, também estavam presentes. Muito se foi falado, meus amigos. Muito se foi relatado. E esses seres estão preocupados com o rumo que este trabalho está indo, sendo interpretado de forma errônea pelos seus que aqui buscam informações e energias. Eu argumentei, eu disse, Axel, não seriam eles deturpados energeticamente pela ferramenta V? Pois os seus corpos estão repletos de nanotecnologia, invasores em seus corpos, que podem deturpar os seus entendimentos sobre esta dimensão. Pois eu vou dizer para vocês, muitos saíram deste trabalho porque a ferramenta V deturpou suas mentes, deturpou seus espíritos, deturpou suas consciências, alterando e modificando seu padrão vibracional. Não era culpa delas. Não era o desejo delas. E nunca o foi. Mas muitas pessoas estão de uma forma de zumbi, inconsciente. E a sua percepção de realidade, sua percepção espiritual, sua percepção energética está mudando. Está criando um novo padrão energético. Pois seus corpos estão sendo reprogramados. E os mesmos não conseguem perceber, pois estão sendo mentalmente reprogramados. Eu argumentei isso com o Axel. E o Axel, em minha frente, o grande reptiliano, me olhou com seus olhos flamejantes vermelhos. E o mesmo se calou. Quando o mesmo também disse, com a sua voz grave, que falou e não usou telepatia, mas falou que muitas pessoas estão caindo por ego e vaidade. Muitas pessoas estão se sentindo muito poderosas. Muitas estão se sentindo aquilo que não são. Porque não vieram para ser. O Axel disse, eles estão caindo pela sua própria vaidade. E nós ajudamos e tentamos muito. Mas os mesmos estão caindo pelo seu ego e vaidade. Por excesso de amor a si, que não enxergam o pobre e miserável estado em que todos os humanos que aqui habitam se encontram. Todos presos. E não saem daqui. Aqui é um mundo prisão, não escola.
prisão. Todos estão em estado de prisioneiros, aprisionados. Tanto que são cegos e manipulados. São arrogantes, draconiano. São vaidosos, teimosos, orgulhosos. Preferem criar o mundo para si, ao encarar o mundo verdadeiro. Muitos usam meu nome de forma indevida em suas bocas. Eu podia entender o que o Axel me disse. O ser humano ele tem o grande defeito de quando você o estimula, quando você o incentiva, quando você tenta dar energia para ele, quando você diz, olha, vocês têm poderes inimagináveis, mas é poder de se conectar com o universo, desde que vocês cumpram os passos necessários, que eu já estou cansado de dizer aqui, nestes canais. Vocês bebem, vocês usam drogas, vocês fumam cigarro, vocês se afundam em pornografia, vocês amam frequentar lugares aonde existe uma perturbação energética. Vocês são muito carentes. Vocês são muito delicados e sensíveis. Vocês são vazios, prepotentes, orgulhosos, quando muitos de vocês são loucos mesmos, perturbados mentalmente. Porque a ferramenta V já perturbou tudo em vocês e seus cérebros, seus corações. Já não tem a mesma frequência do que um dia vocês foram. E muitos que aqui estavam foram removidos por essas ferramentas invasoras em seus corpos. O Axel me deu algumas informações e recados para dar a vocês. Faço esse trabalho, meus amigos. E é a única coisa que eu faço na vida que presta. Porque eu nasci para isso. Para vir aqui ajudar seres cósmicos. Mas a fazê-los se sentirem salvadores, grandes guerreiros, a virem salvar e ajudar, resgatar. Vocês não resgatam nada em ninguém. Vocês não vieram aqui para resgatar ninguém. Ninguém mandou vocês aqui para resgatarem alguém. Deixem seus orgulhos de lado. Reconheçam a condição de aprisionados e prisioneiros cegos. Vocês nem se lembram do que vocês são, o que fizeram, o que foram. Vocês
têm ainda afeição por seres trevosos. Muitos de vocês, Axel disse, draconiano. Você, no seu estado deprimente encarnado, não consegue ver o que eu vejo. E às vezes eu sinto vontade de destruir com minhas próprias mãos muitos deles. Tamanha hipocrisia e asquerosos que eles são. Mas, draconiano, você está preso neste mundo para fazer a sua missão. Eles são hipócritas, draconiano. Poucos se salvam. Poucos se salvam. A maioria são hipócritas. Eu nasci aqui para fazer esse trabalho, meus amigos. Faço esse trabalho como uma doação cósmica. Trago para vocês informações nunca ditas em lugar algum. Trabalhos, meditações. Muitas coisas poderosas virão a vocês de agora em diante neste trabalho. Coisas inéditas que vocês nem imaginam o sonho. Mas eu entendi o que o Axel me diz. Pessoas relatando verem o Axel, tendo o Axel como um protetor particular. Meus amigos, o Axel, ele não atende ninguém. O Axel, ele não vai a ninguém. O Axel é um general reptiliano, comandante de tropas. Ele está lutando numa outra realidade que vocês não imaginam. O Axel me relatou de pessoas invocando, tentando chamá-lo como um santo. Pessoas tentando invocar o grande reptiliano Axel como um santo. Axel, por favor, me ajuda. Axel! Ele nunca irá. Axel não perde o tempo com humanos. A gente fala para vocês, olha, existem seus aliados astrais. Aliados astrais. Eles não possuem um nome próprio. Eles não possuem um nome específico. Porque vocês vão adorá-los. Se vocês soubessem seus nomes reais. Muitas pessoas adoram de adorar o Axel reptiliano. Como muitos estavam fazendo com Miguel Arcanjo, com o Jeová, vocês perdem o tempo em invocar seres que têm muito mais a fazer. Está havendo má conduta dentro do trabalho. As pessoas estão agindo de forma totalmente contrária ao que os nossos aliados e os nossos grandes guerreiros cósmicos nos ensinam, que a jornada é solitária. Então, é cada um por si. Cada um por si. Existem pessoas pedindo para que outras pessoas analisem sua vida. Vocês são loucos.
Grupos de pessoas meditando. O quê? O quê? Grupos de pessoas que seguem este trabalho se reunindo para meditar. Meditação em grupo. Eu não acredito nisso. Loucos. A jornada individual é você meditar na sua casa. Você. No máximo, sua família. Marcelo, meu marido é, minha esposa e meus filhos. No máximo. Não é você sair montando grupinhos. Eu sempre disse para vocês que grupos são criações de inimigos espirituais astrais. Cuidado com grupos. Cuidado com reuniões. Cuidado. Os humanos adoram fazer isso. E olha o estado dos humanos. É deprimente. É deplorável o estado que a humanidade se encontra. As meditações são só suas. Experiências particulares sua, a sua intimidade, seja ela como for, você pedindo para uma outra pessoa analisar as suas coisas. Você é incompetente? Você é um incompetente, uma incompetente? Eu não acredito. Isso é preguiça? É você que tem que meditar. Nem que isso dure anos. Mas você quem deve encontrar. Ah, porque pessoa é inteligente, não existe isso no meu trabalho. É você. Você não sabe o que a outra pessoa faz na vida dela. Vocês são loucos. Entregar a sua intimidade, suas dúvidas, expor sua vida a pessoas que vocês nunca viram pessoalmente, mesmo que vocês já tivessem visto pessoalmente. Quem garante que essas pessoas são o que elas dizem ou se fazem parecer? E isso eu digo até de mim. Eu digo até de mim. É tanto que eu digo, meditem, para vocês procurar saber se o que eu digo é verdade, ou se não é um devaneio, uma loucura de um ser humano doentio. É por isso que eu digo, eu não posso provar para vocês nada do que eu digo, porque eu sei, mas está dentro de mim. Mas vão, corram atrás, busquem, e lhes será entregue com paciência, nem que isso dure anos, mas virá. Eu pude perceber o quão vocês fazem tudo errado. O quão vocês estão fantasiando coisas. Isso eu falo pelo Axel e pelas coisas que ele me disse. Pessoas atribuindo os Colupes em missão de resgate. Elas entendam, os Colupes trabalham comigo. São meus mentores. São os meus mentores. Os Colupes trabalham com Marcelo Marins. São meus mentores espirituais, astrais, alienígenas, como você quiser entender. O Axel trabalha numa linha direta comigo. Ele não é um santo para ficar fazendo missão de salvamento para as cagadas de vocês. Eu vou dizer para vocês. Eu estou no estado de aprisionamento como vocês. Eu estou preso como vocês.
Porque somente para falar aqui, para trazer mensagens cósmicas, eu preciso estar na condição também de um aprisionado. Caso contrário, não se é permitido estar aqui. Mas eu vou dizer para vocês: quando vocês atribuem o Axel ou os Colupes a vocês, vocês estão humilhando, desfazendo dos reais aliados que vocês possuem, vocês estão humilhando seus aliados, desfazendo desses grandiosos seres, porque vocês estão tendo o mesmo comportamento religioso que os religiosos possuem quando adoram seus avatares. É disso que eu quero dizer para vocês. Muitos de vocês estão vaidosos, orgulhosos. Isso não é bom. Isso não é bom, meus amigos. Eu poderia me gabar de coisas, porque sabe esses haters que não gostam do meu trabalho, que muitos criaram canais? Sabe quem despertou essa turma? Fui eu. Sim. Por minha causa, muitos haters acordaram. Ah, eu odeio o Marcelo. Odeia, né? Mas eu te acordei. Não é? Você foi em tantos outros lugares, mas ninguém te acordou. Fui eu. E o que eu falo dói. Porque vocês sabem que é real. Porque vibra. E por isso se indignam contra mim. Mas vocês sabem que o que eu falo é real. E dói. Poderia me gabar. Muitos tentam me imitar na internet. Chega ao cúmulo do ridículo, da palhaçada. Não tem noção. Já perderam a noção do senso do ridículo. Porque eles não têm conexão com nada. Mas não. Eu sempre estou me colocando como vocês. Vocês sabem que eu não sou igual a vocês. Nunca fui, nunca serei. Mas sempre faço questão de nunca deixar vocês se sentirem inferiores ou menores a mim. Pois não são. São seres cósmicos. Desde que vocês se acessem a eles, vocês são cósmicos. Só que vocês não estão acessando eles. Vocês estão acessando os devaneios e as loucuras dessa dimensão. Muitas pessoas vieram aqui. E muitas pessoas me deram as costas. Muitas estão me dando as costas. E muitas darão as costas. E quando fazem, estão fazendo com seus seres cósmicos. O Axel me pediu para dizer algo que eu nunca iria dizer a vocês. O Axel disse: diga, draconiano, para que eles entendam melhor. Eu sempre disse: Axel, nunca me colocarei acima de ninguém. Pois vocês sabem que a minha história não é comum como a maioria dos humanos. Eu fui entregue à minha mãe. E já contei a história para vocês. Foi-se feita uma troca com a minha mãe. Eu sou o que seria uma forma híbrida de um filho que ela teve, que foi trocado com ela há muitos anos atrás. Por que que
seres de onde eu venho, precisa estar aqui para fazer trabalhos como esse. Somos conhecidos como viajantes cósmicos, galácticos. Draconianos não conseguem fazer este trabalho. Foi-se oferecido a muitas hierarquias draconianas da Via Láctea para descer aqui e trazer o que chamamos da simplória mensagem do despertar de consciência cósmica. Porque aqui lidar com seres da dimensão do espelho é mole. Lidar com os desencarnados é mole. Com reptilianos, pleiadianos é mole. O duro é lidar com os leviatãs, que assim eu chamo, esses seres que não pertencem ao universo propriamente dito cristalizado. Os leviatãs, como eu chamo, é uma espécie de vida ou seres do cosmos, do espaço, pertencentes às trevas exteriores, que, para vocês terem uma ideia, muitos deuses da Via Láctea não os entendem. Os sirianos não entendem a existência, a forma e a perspectiva dos leviatãs. Os orianos também não entendem a perspectiva da existência dos leviatãs. O que são? Como funciona o sistema deles? Pois não são seres galácticos e, propriamente ditos, não pertencem ao universo cristalizado como os demais seres cósmicos. Perceber os leviatãs é algo quase impossível. Alguns draconianos, dracos negros de Caron, em uma outra era desceram para fazer um trabalho parecido com esse. Foram destruídos pelos leviatãs. Os draconianos, orianos, têm medo de descer e enfrentar os leviatãs, pois não entendem a concepção e não conseguem perceber a forma como agem os leviatãs. Os dracos se perdem. Os dracos desta galáxia e todos os demais habitantes dessa galáxia não entendem muito bem sobre os leviatãs, pois os seres dessa galáxia não saem dela. Vivem reclusos na galáxia. Os leviatãs destruíram a galáxia de Satã, na qual uma parte da galáxia de Satã está presa. A galáxia se foi, mas uma parte está presa. Eu vou explicar para vocês como esse fenômeno existiu. Os leviatãs existem, Marcelo? Estão em todos os lugares. E os árgons? Os árgons são seres praticamente extintos, salvo uns aqui e outros ali. Mas os árgons perderam sua galáxia justamente por não entenderem os leviatãs. E mesmo a Via Láctea sendo uma galáxia de acolhimento, ela também não entende os leviatãs. Os leviatãs são algo até enigmáticos para os próprios arcanjos e até mesmo o grande e todo-poderoso Elohim Jeová, Lorde Donovandaha, porque são seres que habitam apenas reclusos nesta galáxia. Sim, meus amigos.
Os draconianos já tentaram descer aqui. Os da Via Láctea. Todos foram destruídos. Pois não é fácil estar aqui. Os dracos negros que desceram foram destruídos muito facilmente. Por isso, seres como o que eu sou são chamados para vir de longe. Por isso estamos aqui. Somos missionários cósmicos, viajantes cósmicos da galáxia, do cone, do triângulo. Por viajarmos o universo, entendemos o universo com mais ciência, com uma consciência maior. Já nos encontramos com os leviatãs em outros lugares que não nesta galáxia. E é por isso que dracos como eu, de onde venho, somos os viajantes cósmicos. Porque sabemos lidar com os leviatãs. E auxiliamos outras raças que não têm ciência do que são os leviatãs, como eu chamo para vocês, e nós os ajudamos. Assim, quando aqui passar, nós iremos para um outro lugar que precise de nossa ajuda. Por isso o Axel ficou tão nervoso por ver o quão vocês estão desperdiçando uma grande oportunidade. Uma coisa bem interessante. Este trabalho está sendo preparado para já no início do próximo ano ser vinculado em idiomas, para ser levado essa mensagem para todo mundo, para pessoas de outros idiomas. Coisas grandiosas no meu trabalho estão para acontecer. Aproveitem. Ouçam Axel. Os seres cósmicos aliados benevolentes não passam a mão na cabeça. Eles instruem, advertem e chamam vocês para entrarem no trilho de novo, quando vocês saem do trilho. Pare, pense, reflita e analise. Um grande abraço, grandiosos amigos e guerreiros cósmicos. A jornada é difícil, ela é individual. É você e você. Você não veio para salvar ninguém. Você veio para salvar a si e ajudar a si. É cada um por si. Infelizmente é assim aqui. Um beijo, um abraço. Fiquem todos em paz e até o nosso próximo encontro. Reflitam. Tchau, tchau.